A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes, hoje 27 de março de 2024, quero compartilhar uma palavra do Senhor. Antes disso, inscreva-se no meu canal, compartilhe meus vídeos para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, que eu tenho certeza que falará com você e com a pessoa para a qual você enviar. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21, que diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Irmãos, nós sabemos que o momento que Jesus veio, que o Messias veio à Terra, Israel estava passando por uma grande turbulência. Jesus nasceu numa família de judeus, o seu pai José e sua mãe Maria. Cresceu numa família simples, foi educado como qualquer criança daquela época. Seus pais amorosos, carinhosos e tementes a Deus, que desde o início aceitou o desafio de ser pais do Messias. Aquele povo de Israel, eles esperavam o Messias, e naquele momento de crise política, crise financeira, crise bélica no qual eles encontravam, pois eles eram praticamente escravos do governo de Roma, eram colônia do governo romano, sofria muito o povo estava gemendo na mão dos poderosos daquela época, que era a nação de Roma, o Império Romano. Aquele povo, ele esperava um Messias político, um Messias libertador, com planos de supremacia para a nação de Israel, naquele momento. Mas os planos de Deus eram totalmente diferentes do que o povo de Jerusalém aguardava. Jesus, ele veio para salvar o mundo, para trazer um plano de salvação, não somente para aquela nação, para a nação de Israel, mas para todo o mundo. Jesus, quando ele chegou, os apóstolos ficaram maravilhados com grandes prodígios, maravilhas, milagres que Jesus fazia, com a sua sabedoria. E eles imaginavam em primeiro momento que Jesus tinha vindo para realmente ser o rei dos judeus e libertar o povo do Império Romano. Só que Jesus, ele nunca foi pego de surpresa. Jesus, sendo Deus, ele sabia qual era o propósito que ele estava ali. E em nenhum momento também ele deixou os apóstolos serem pegos de surpresas. Ele avisou para os apóstolos o que havia de acontecer. Eu imagino a surpresa, misturado com decepção, que os seus discípulos ouviram aquela notícia que Jesus deu em Mateus 16, 21. Que ele haveria de sofrer, que ele seria morto pelos poderosos daquela época, mas que ele ressuscitaria após o terceiro dia. Pedro, com seu temperamento explosivo e compulsivo, na hora que ele ouviu essa mensagem, ele falou para Jesus: não, mas nós não vamos, eu não vou deixar isso acontecer. E Jesus, ele deu aquela resposta: afasta-se de mim, Satanás. Pois ele sabia que naquele momento era o príncipe das trevas que estava se utilizando de Pedro para tirar Jesus do seu propósito. E Jesus manteve-se firme. E muitas vezes nos sentimos decepcionados com Deus, surpresos com Deus, pois aquilo que a gente espera que aconteça, sendo tementes ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor, parece estar distante, parece não acontecer, e os acontecimentos são extremamente diferentes daquilo que nós almejamos. Assim foi os discípulos perante os planos de Jesus. Porém, o que nós temos que entender, que mesmo nós nos sentindo decepcionados e surpresos com o nosso dia atual, Jesus, ele está no controle
e a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Se Jesus ele está permitindo que passemos por esse momento, talvez de angústia, de decepção, de chateação, isso cooperará para o nosso bem, pois ele sabe o motivo. Todos esses devocionais, eu faço questão de repetir que tudo vai cooperar para o nosso bem, que tudo é para a nossa evolução, e tudo isso é para que se cumpra o grande propósito na nossa vida, assim como cumpriu-se através da primeira vinda de Jesus. E Jesus também, ele teve momentos de angústia. Toda a tribulação, toda a luta que Jesus passou, mesmo ele sendo Deus, ele veio 100% homem, com todos os sentimentos, com todos os sentidos, todas as sensações que nós humanos tem aqui. Ele também sentia frio, sentia dor, sentia fome, com a mesma dificuldade que também nós sentimos. E Jesus, ele sendo Deus e humano, sabendo uma espiritualidade elevadíssima, sabendo que independente do que tinha que vir, ele se propôs a cumprir. Mesmo aquela dor da carne, que é muito intensa, por isso que Jesus tem tanta misericórdia e compadece tanto de nós, porque ele sabe o que nós nos sentimos. Ele também teve momentos de angústia e de tribulação. Jesus no Getsemane, antes de ser preso e ido para a crucificação, ele sofreu e ele teve muita angústia. Naquele momento, ele pediu para todos os discípulos que estavam com ele orar, porque a carne estava fraca, porque ele estava sentindo enorme angústia. E isso serve como uma mensagem de força para cada um de nós. Porque se Jesus, sendo Deus, se sentiu angustiado naquele momento, é normal nós também nos sentirmos angustiados. Porém, Jesus é o grande exemplo de, independente da angústia, do desânimo, da dor, da nossa carne estar sentindo fraqueza, nós mantermos firmes no nosso processo, na nossa promessa, para a gente não desistir. Jesus, ele não desistiu. Mesmo ele sabendo de toda a dor que ele ia sentir, de tudo que ele ia passar, ele manteve-se firme. A carta aos Hebreus vai nos dizer que Jesus, ele suportou, porque ele olhou para a alegria que aquilo ia produzir, para a glória que aquilo ia produzir, para a salvação, para o benefício que ele iria trazer para todos os povos da terra, para todas as nações, através do seu sacrifício. Assim somos nós. Nesses momentos de angústia, de dificuldade, precisamos ficar com os nossos olhos fitos em Jesus, fixos em Jesus, fixo na alegria e na glória que isso produzirá para nós. Grande meditação, né, irmãos? Grande meditação através da palavra de Jesus, através da sua biografia, do que ele passou. Como isso nos traz bom ânimo, como isso nos traz força para podermos superar os momentos de dor, para podermos suportar os momentos de angústia e de tribulação. Nós não estamos sozinhos. Jesus, ele está vendo tudo isso que nós estamos passando e ele compadece, tem misericórdia e entrará com a sua graça na vida de cada um de nós. E tudo isso pode mudar do dia para a noite. Vamos olhar fixamente para Jesus. A meditação de hoje diz: tudo que falta em você e para você sobra em Jesus. Todas as vezes que nos sentimos pequenos, fragilizados, inoperantes, capazes de suportar o processo que estamos passando, olhamos para Jesus, pois é de Jesus, é de suas palavras, é de sua biografia que conseguiremos retirar força, graça e misericórdia divina para podermos superar. Superar sozinho é difícil, mas com Jesus torna-se mais fácil.
seja herdeiro da graça, da misericórdia e das promessas de Jesus. A escolha é nossa, somente nossa. A leitura bíblica de hoje encontra-se no Salmo 39, onde eu quero compartilhar com os irmãos. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deixe aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, o que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Davi, nessa meditação, ele diz que vai vigiar, que vai prestar atenção na sua conduta e pensar no que fala. Quantas vezes, irmãos, nós pecamos pelo que falamos? Quantas palavras imbecis e idiotas que somos capazes de pronunciar? Muitas vezes, tendo a sabedoria de Deus, estando na casa do Senhor, somos compulsivos e não pensamos nas atitudes. Então, Davi, ele diz que ele começa a prestar atenção na sua conduta e ele cala. E ele cala e começa a se conter. Porém, a angústia dele aumentou. Ele meditava, quanto mais ele meditava, quanto mais ele pensava, mais aquela angústia ele sentia. Até o ponto dele pedir para o Senhor: Senhor, mostra-me para mim o quanto eu sou frágil. Faz eu cair em si. Faz eu cair que eu não sou nada sem ti. Que a minha esperança está no Senhor. Davi, em suas meditações, ele via que sem o Espírito do Senhor ele nada valia. Que enquanto ele ficasse olhando para a terra, se apegando nas coisas materiais, ele não sairia do lugar. Ele não seria uma pessoa que evoluiria espiritualmente no Senhor e acabasse se enganando, achando que a vida é juntar riquezas. Mas na sua meditação com o Espírito do Senhor, ele viu que a vida dele não passava de um sopro. E ele diz: o que eu hei de esperar? E ele mesmo responde para si: a minha esperança está em ti, a minha esperança está no Senhor. Davi, ele faz uma meditação onde Jesus, no Sermão do Monte, nos repreende e nos ensina. No versículo 6 do Salmo 39, ele diz: cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Popularmente, aqui no Brasil,
nós temos um ditado que caixão não possui gaveta, que nada que nós acumulamos de riqueza, de bens materiais, será levado conosco. E Davi, há milhares de anos atrás, ele meditava que quem se foca em juntar riqueza, você nem sabe para quem que vai ficar essa riqueza. Quantas pessoas têm uma vida de sacrifício, de sofrimento, não conseguem viver os prazeres da vida por conta de querer sempre ter mais e ter mais e ter mais. E de repente, a vida como um sopro se vai, ele falece e ele nada aproveitou. Muitas vezes perde até a saúde para acumular riqueza. E ele vai embora, a riqueza fica aqui e ele nem sabe se as pessoas que estão aqui com a riqueza dele vão dar o devido valor. Irmãos, Jesus, em Mateus 5, ele vai dizer: não acumule riquezas na terra, não junte riqueza da terra, que com o tempo se acaba, mas juntai riquezas no céu, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Nós cristãos, por mais que nós saibamos que o dinheiro é importante, que tudo aqui na terra precisa de dinheiro e que não tem problema nenhum nós querermos buscar uma vida melhor, ter talvez um dinheiro para guardar, para sobrar com responsabilidade. Mas o nosso coração, o nosso foco não pode estar baseado nisso. Nós primeiro temos que olhar para o Senhor, buscar as riquezas do céu, as riquezas espirituais e confiar que as demais coisas nos serão acrescentadas. E Davi, na sua humildade com o Senhor, suplica para o Senhor ouvir a oração, ouvir o grito de socorro que ele precisava. Ele fala: Senhor, não sejas indiferente ao meu lamento. O Senhor nunca será indiferente ao nosso lamento. Tudo, se nós estamos vivendo momentos de angústia, momentos difíceis, sabe que Ele está no controle e que Ele vai trazer refrigério e alívio para a nossa alma. E esse momento que estamos vivendo não quer dizer que será eterno. Olhe para o Senhor, clame ao Senhor e confie no Senhor, que tudo e o melhor Ele fará para cada um de nós. Deus abençoe a vida de cada irmão. Até amanhã. Amo vocês em Cristo Jesus.